A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais um ensinamento. Sabemos que, por enquanto, hoje que seria o nosso culto de oração e de ensino da palavra do Senhor, ainda não estamos fazendo presencial, somente os cultos de terça, os cultos de domingo. Então, estamos aqui para passar o ensinamento da palavra do Senhor, que você possa ouvir este vídeo, que você possa buscar na palavra do Senhor. Eu vou estar lendo os versículos, mas que você possa buscar em Deus direção mediante essa palavra, possa ir abrir a tua Bíblia, aquilo que você ficar com dúvida, busque na palavra do Senhor direcionamento, com a tua mente, com o teu coração aberto, que você possa receber esse ensinamento da parte do Senhor. E o tema desse ensinamento eu coloquei como sendo sob controle. Eu imagino, irmãos, porque não por conta deste coronavírus, somente desse coronavírus, mas por tantas coisas que vivemos no nosso dia a dia, situações que passamos, o próprio mundo como está, né, irmãos? É difícil a gente manter o controle das nossas vidas. É difícil a gente não passar por situações difíceis, não há como. A própria palavra do Senhor nos diz que no mundo nós teríamos aflições. Então que você possa tomar para si esse ensinamento para que possamos entender aquilo que podemos fazer quando passarmos por situações desse tipo que nos tiram do controle, onde a nossa vida fica totalmente fora do controle. Porque muitas vezes, irmãos, determinadas situações que acontecem nas nossas vidas nos fazem ficar sem rumo, nos fazem ficar sem saber o que fazer, ficamos muitas vezes até sem chão, como se o chão abrisse ali e nós nos sentimos se estivesse caindo num abismo, sem ter onde segurar. E a palavra do Senhor nos dá alguns exemplos de pessoas que por algumas situações que passaram, tiveram ali a perda do controle da sua vida, ou ficaram sem saber o que fazer. E o primeiro exemplo que eu quero te dar é de Jacó. A palavra do Senhor nos diz ali em Gênesis 29, no capítulo 29, dos versículos 18 a 27, assim diz a palavra do Senhor: E Jacó amava a Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu a dê a ti do que eu a dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe-a a Jacó, que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda há outros 7 anos comigo servireis. A palavra do Senhor nos fala ali que Jacó encontra a Raquel e ama a Raquel e deseja se casar com ela. E ele vai e conversa com Labão, pai de Raquel, e ele fala: pois bem, vai ser bom que você se case com ela. Porém, para isso, você vai ter que me servir durante 7 anos. E a palavra diz que esses 7 anos, mesmo sendo 7 anos, não sendo nem 7 meses, nem 7 dias, a palavra do Senhor diz que para Jacó passou muito rápido. Tamanho era o amor, tamanho era o desejo que ele tinha para casar logo com Raquel. E passados esses 7 anos, é preparado ali o casamento. E quando Jacó vê que Labão não entregou a ele a Raquel,
mas entregou a sua filha mais velha, Lia. Por 7 anos ele serviu para ter Raquel, mas Labão entrega a ele a sua filha mais velha, Lia. E ele fala, olha, Jacó, me desculpa, mas aqui onde nós vivemos, o costume é esse. Quem casa primeiro é a filha mais velha. Se você quiser casar agora com Raquel, trabalhe por mim por mais 7 anos. E a gente fica imaginando, irmãos, o que passou pela cabeça de Jacó. Onde por 7 anos ele trabalhou ali para Labão, esperando que ele receberia aquilo que lhe foi prometido. E muitas vezes é assim na nossa vida. Nós trabalhamos, mas situações acontecem e a gente acaba não recebendo aquilo que nós desejamos, aquilo que nós almejamos. Como também muitas vezes confiamos em pessoas que nos fazem promessas e muitas vezes essas pessoas não cumprem aquilo que dizem ou nos enganam e nos frustram, nos decepcionam. E muitas vezes essa decepção, essa frustração faz com que nós perdemos o controle da nossa vida. E uma outra situação, irmãos, da palavra do Senhor, em relação a Abraão, onde diz ali em Gênesis capítulo 12, no versículo 1, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ali Abraão estava com a sua família, estava num lugar onde o pai dele o tinha conduzido, e o pai dele tinha as suas posses, ele não passava ali por necessidades, de repente estava tudo sob controle. Mas Deus tinha uma promessa para Abraão, e ele fala, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E a gente também tenta imaginar, irmãos, o que se passou na cabeça de Abraão, onde ali ele teve que entregar totalmente o controle da vida dele para o Senhor. Ele não sabia para onde o Senhor lhe conduziria. Ele não sabia qual que era o propósito. O Senhor não fala para ele aquilo que ele tinha reservado para Abraão. Então somente ele diz, sai da tua terra, sai da tua parentela. E muitas vezes, irmãos, mesmo quando é o Senhor que nos chama, nós perdemos o rumo, nós perdemos a direção, porque nos nossos olhos carnais nós não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, e muitas vezes é difícil de enfrentar, porque quando muitas vezes nós entregamos a direção da nossa vida para o Senhor, nós não vamos estar mais no controle. Mas é o Senhor que vai estar no controle da nossa vida. E isso é muito difícil, irmãos. É muito difícil nos colocarmos à disposição da obra do Senhor. É muito difícil negarmos a nós mesmos e deixarmos que o Senhor faça aquilo que é da vontade dele para as nossas vidas. E uma outra situação de alguém que ficou extremamente sem o controle da sua vida foi o nosso irmão Paulo. Ali em Atos, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A palavra do Senhor diz aqui sobre Paulo que era um homem que era muito seguro de si. Ele era muito seguro daquilo que ele tinha recebido de ensinamento, ele era muito seguro de que aquilo que ele estava fazendo, que era perseguir aos cristãos, ele estava fazendo como uma coisa correta. Porque eles entendiam que os cristãos ali eram como se fosse uma seita.
Eles não tinham entendimento que realmente aqueles homens e mulheres de Deus estavam fazendo aquilo que o nosso Senhor Jesus os havia ensinado. Que o nosso Senhor Jesus realmente era o Messias que havia de vir. E ali Paulo, indo de encontro àquelas pessoas para os prender, o Senhor Jesus vai de encontro a ele. E definitivamente tira totalmente o controle que Paulo tinha sobre a vida dele. Ele cai daquele cavalo, ele passa a não enxergar por um determinado período, e o Senhor tem todo um trabalhar na vida dele. Mas tudo aquilo que ele tinha, que ele conhecia como sendo a vida dele, tudo aquilo de ensinamento que ele tinha tido, toda aquela certeza que ele tinha de todas as coisas que ele fazia, caiu por terra naquele momento. E é o que acontece muitas vezes com a nossa vida. Situações inesperadas vêm. Muitas vezes estamos seguros daquilo que estamos fazendo. Estamos seguros no nosso emprego. Estamos seguros no nosso casamento. Mas muitas vezes algumas coisas vêm sobre a nossa vida e nos derruba literalmente. É como se nos jogasse com força ao chão. E uma outra coisa que acontece na palavra do Senhor, um outro exemplo, é do rei Davi, onde diz ali em 2 Samuel, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Nós já falamos de alguns exemplos, de algumas coisas que aconteceram com esses personagens da Bíblia, com essas vidas. Com Jacó, ele teve uma grande decepção, uma grande frustração. Abraão recebeu uma direção do Senhor. Deus tinha um propósito na vida de Abraão e ele teve que largar tudo aquilo que ele tinha. Paulo veio a ele de encontro a uma situação inesperada. Mas ao contrário deles, Davi perdeu o controle da sua vida por conta de algo que ele desejou e que não era para ser seu. Muitas vezes situações inesperadas acontecem, pessoas nos decepcionam, mas muitas vezes perdemos o controle da nossa vida porque queremos aquilo que não é para ser nosso. Almejamos coisas que não são para ser nossas. E muitas vezes usamos de situações, usamos de coisas para alcançar determinados objetivos, que no futuro, às vezes muito próximo, nos faz perder o controle. Davi perdeu totalmente o controle da vida dele. A família de Davi foi destruída. Ele começou a ter pensamentos terríveis para enganar ali a Urias, para ter para ele aquela mulher, porque depois ele fica sabendo que ela engravidou e ele tenta encobertar aquele erro dele. E muitas vezes nós perdemos o controle da nossa vida por fazer as coisas totalmente erradas, totalmente em desacordo com a vontade do Senhor. E uma outra situação que a gente conhece bem, que foi com o rei Ezequias, ali em 2 Reis, no capítulo 20, no versículo 1, que diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Uma coisa que nos abala, irmãos, uma coisa que nos tira o chão, é quando ficamos enfermos.
Ainda mais quando sabemos que é uma enfermidade que vem para nos tirar a vida. Nós nunca hoje não sabemos, mas ali Ezequias foi avisado que ele adoeceria e que aquela doença era para a morte. E a gente tenta imaginar o que passou pela cabeça de Ezequias. E a gente faz um comparativo com aquilo que a gente está passando no momento, com essa pandemia, que a qualquer momento pode nos acometer, onde a gente procura se cuidar, onde a gente tenta fazer as coisas conforme os homens têm nos orientado para evitar essa doença, onde a gente ora e clama ao Senhor para que Ele nos livre dela, e não somente desta doença, deste coronavírus, mas de tantas enfermidades que podem vir sobre as nossas vidas, que estão aí parando no ar, que se não for o Senhor para nos guardar e nos livrar, estamos sujeitos. E muitas vezes, quando vem a enfermidade sobre a nossa vida, nós perdemos o controle. E na situação mais extrema, irmãos, que diz ali em João, no capítulo 11, do versículo 32 a 35. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. A coisa que talvez mais nos tira do rumo, a coisa que talvez mais nos deixa sem controle da nossa vida é a perda, né, irmãos? Quando a gente perde alguém muito querido, quando a gente perde alguém que convive ali conosco todos os dias, essa é a situação mais difícil, não tem como, né, irmãos? É uma coisa que realmente só quem vive, só quem passa, só quando estamos passando por essa situação de perda, de morte de alguém amado, só quem está passando para tentar de alguma forma expressar. E estes são alguns exemplos que eu peguei de situações na Bíblia, e teriam tantos outros. A gente vê ali Ananias e Safira, que ali por um determinado momento quiseram demonstrar aquilo que eles não eram, e venderam tudo e disseram que entregariam a igreja, no momento onde as pessoas estavam em plena comunhão e faziam isso com os seus bens. E ali ele vende tudo que ele tem, e ele diz que estava levando tudo, mas não leva, e guarda uma parte para si. E ali o homem de Deus fala para ele: por que você fez isso? Por que você nos quis enganar? Por que você está mentindo desta forma? Muitas vezes também a mentira, ou por muitas vezes queremos passarmos por aquilo que nós não somos, nos fazem perder o controle, nos faz gastar mais do que devemos, nos fazem querer ser igual a outras pessoas que muitas vezes admiramos, mas que não somos nós. E são tantas as situações que a Bíblia nos revela, de pessoas que perderam o controle da sua vida, que perderam o rumo, perderam a direção. E quando isso acontece na nossa vida, o que fazer? O que fazer quando perdemos o controle da nossa vida? A Bíblia nos ensina que nós seres humanos, somos formados por corpo, alma e espírito. E tentando explicar de uma forma resumida, porque olha, corpo, alma e espírito é uma coisa que a gente tem pano para manga aí para falar disso. Mas para os irmãos entenderem, né, que foi uma forma que o Senhor me ensinou hoje meditando nessa palavra, o nosso corpo é aquilo que nos liga com as coisas desta terra. Nós vemos, nós ouvimos, nós falamos, nós agimos, o nosso corpo, com o nosso corpo. A nossa alma é aquilo que nos liga com o nosso interior. Nós pensamos, nós ficamos irados,
ficamos felizes, tristes, ficamos com medo, ficamos ansiosos. Essa é a parte do nosso corpo e a parte da nossa alma. E o nosso espírito é a nossa parte que nos liga com Deus. E para que nós não perdemos o controle da nossa vida, para não perdermos o controle da nossa vida, o que nós precisamos é nos ligar com o Senhor. Porque o nosso dia a dia, irmãos, a todo momento, nós estamos ligados com as coisas dessa terra, nós estamos ligados com o nosso interior, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E isso muitas vezes, irmãos, faz com que, se nós só alimentarmos isso, se alimentarmos somente o corpo, se alimentarmos somente a nossa alma, nós vamos estar totalmente envolvidos com as coisas desta terra. E se nós não estivermos direcionados pelo Senhor, pelo nosso Senhor, as coisas vão ficar difíceis. Se nós perdermos o controle da nossa vida e não tivermos o nosso Senhor, não estivermos ligados com o nosso Senhor para nos orientarmos, para nos direcionar, realmente vai ficar difícil, irmãos. A palavra do Senhor nos dá tantas formas, as formas, os caminhos, para que possamos nos ligar com o nosso Pai, para que o nosso espírito não venha a morrer. Uma primeira coisa que o Senhor nos ensina, para que nós possamos nos ligar com o Senhor, é através da oração. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, que a gente já está cansado às vezes de ouvir, que diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto. Nós precisamos nos ligar com o Pai através do nosso espírito. E a primeira coisa que nós temos que fazer é orarmos, irmãos. Nós sabemos já, nós temos ouvido tanto esse versículo, mas nós precisamos praticar. Eu quero te convidar, faz isso, irmão. Aquele momento que você estiver sem rumo, sem direção, entra no teu quarto, busca a presença do Senhor em oração. Precisamos nos ligar com o Senhor, precisamos entender aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Meditar na palavra do Senhor. A Bíblia diz ali em Josué, no capítulo 1, no versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Para nos ligarmos com o Senhor, precisamos meditar na palavra. É a palavra que nos ensina, é a palavra que nos revela aquilo que o Senhor quer nos ensinar, é a palavra que nos revela a direção que temos que tomar para as nossas vidas, é a palavra que nos mostra aquilo que devemos fazer, a forma como devemos agir, a palavra que nos ensina como podemos agradar ao nosso Pai, ao nosso Senhor. Pedir perdão pelos nossos pecados. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Dia após dia nós precisamos, irmãos, porque pecamos. Não deveríamos pecar tanto, mas muitas vezes pecamos mais do que deveríamos. E para que nós possamos estar ligados com o Senhor, precisamos orar, precisamos meditar na palavra do Senhor. E temos que nos humilhar perante a presença do Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados. Temos que negar aquilo que nos afasta de Deus. Lucas 9:23 diz: e Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aquilo que nos afasta do Senhor, aquilo que muitas vezes é um sacrifício para nós tirarmos da nossa vida, é aquilo que muitas vezes falta para que eu consiga ligar o meu espírito ao Senhor, para que eu consiga me ligar ao Pai
eu preciso de abdicar de algumas coisas. E normalmente, irmãos, quase sempre eu sei aquilo que me afasta dos caminhos do Senhor. Então busque em oração, medite na palavra do Senhor, peça perdão e negue-se a si mesmo. Adorar ao nosso Deus. Salmo 63, 3 e 4 diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Possamos adorar ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. Muitas vezes, quando estamos sem rumo, é tão difícil, irmãos. É tão difícil nós entrarmos em oração, é tão difícil nós meditarmos na palavra do Senhor. Muitas vezes nós ficamos com raiva, irados, e aí é muito difícil negar a nós mesmos. E é muito difícil adorar ao nosso Senhor, porque muitas vezes os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa mente, nós ficamos até com raiva do Senhor. Nós achamos que aquilo que está acontecendo, nós pensamos, por que, Senhor, isso está acontecendo na minha vida? Mas a partir do momento que eu conseguir me ligar ao Senhor, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, não naquilo que vemos, não naquilo que sentimos, mas no derramar da bênção do Senhor, da graça do Senhor sobre as nossas vidas, nós vamos ter conforto, nós vamos ter consolo, porque o que muitas vezes falta em nós, irmãos, é realmente permitir com que o Senhor haja na nossa vida, não de acordo com aquilo que nós pensamos e sentimos, porque aquilo que nós vemos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós fazemos são limitados, tudo é limitado, irmãos. Está limitado somente a esta terra. E o que falta em nós é realmente nos entregarmos ao Senhor e darmos lugar para que Ele venha agir, para que Ele venha trabalhar, para que aquilo que é espiritual venha ao encontro das nossas vidas e venha nos consolar. E no momento que nós tivermos ali uma decepção, no momento em que tivermos uma perda, no momento em que vier a enfermidade sobre as nossas vidas, eu vou conseguir superar, eu vou conseguir enfrentar, porque muitas vezes quando sobrevêm essas coisas, o que nós fazemos é entrar no nosso quarto não para orar ao Senhor, mas para nos escondermos, para não querer ver ninguém, não querer falar com ninguém, muitas vezes pensar até em tirar a nossa própria vida. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem um bálsamo, o Senhor tem um renovo, o Senhor tem bênçãos para serem derramados sobre as nossas vidas. Mas para isso precisamos estar ligados com Ele e entender o querer e a vontade dEle para nós. Podemos chorar, sim, quando perdemos o controle da nossa vida. Podemos sofrer, sim, porque somos carne, temos alma. Glória a Deus. Nós podemos não entender aquilo que estamos passando, o porquê estamos passando, mas vamos vencer. Se estivermos ligados com o Senhor, se o nosso espírito estiver ligados com o Senhor, nós vamos vencer. Que possamos não deixar o nosso espírito morrer, que não possamos deixar tudo aquilo que vem para nos afastar do Senhor, impedir a nossa comunhão com Ele, que não possamos permitir que as adversidades desta terra, deste mundo, nos tirem da presença do Senhor, mas ao contrário, que em comunhão com o Senhor, que ligados no Senhor, possamos conseguir viver aquilo que diz em Filipenses, no capítulo 4, nos versículos 12 e 13. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Que possamos estar ligados com o Senhor,
para vencer essas adversidades que sobrevêm sobre a nossa vida, seja aquelas que nós não esperamos, sejam aquelas coisas que o Senhor coloca nas nossas vidas para nos direcionar e que muitas vezes nós não entendemos, seja para enfrentar muitas vezes a enfermidade, seja para enfrentar muitas vezes até a perda. Glória a Deus. Porque o importante, irmãos, é que ligados no Senhor, eu posso até não estar com a minha vida sob o meu controle, mas muito melhor do que isso, o nosso Deus estará controlando as nossas vidas. O nosso Deus vai estar controlando a minha vida, vai estar controlando a tua vida. E eu vou poder declarar em espírito aquilo que diz o Salmo 23. De coração aberto, em verdade e com amor, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que você possa ficar com essa palavra, com esse ensinamento, para que você possa vencer toda e qualquer adversidade da tua vida, para que você possa, independente da situação, estar firmado no Senhor, estar fortalecido no Senhor, estar com o teu espírito ligado com o Senhor e estar com a sua vida cuidada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!